O que Lilith me ensinou sobre iniciação, primeira parte. Bom, iniciação é um termo, né, que iniciação com Lilith é um termo bastante desejado, cobiçado por muita gente. E nesse áudio eu gostaria de compartilhar algumas coisas que Lilith me transmitiu a esse respeito, coisas que eu fui aprendendo durante os anos, né, desde 2010, quando eu comecei a trabalhar com ela. Lilith me ensinou que a iniciação com ela, ou através dela, ou o despertar, que também é um processo iniciático, então a gente tem o processo do despertar, né? E você tem o processo iniciático com Lilith. São coisas diferentes, mas elas podem estar relacionadas, né? Então, uma coisa é a pessoa começar a acordar para a vida, acordar para as coisas que estão por trás do véu, né? Da vida material. E a outra coisa é a pessoa começar a olhar para Lilith. Estas duas coisas podem acontecer simultaneamente ou não, né? Então, Lilith me ensinou que a iniciação com ela começa quando você olha para ela. Quando a pessoa começa a ter o interesse por ela como um assunto, seja em termos de culto, para cultuar, ou seja, como um estudo acadêmico, um estudo psicológico, que foi o meu caso, né? Eu comecei dentro de um processo de autoconhecimento e continuo nele até hoje, que é o que realmente me interessa nesse trabalho, né? De desconstrução e de reconstrução, né? Com Lilith. Sempre trazendo como objetivo essa elevação do nome dela dentro da consciência coletiva, né? Então, o que ela me ensinou é que a partir do momento em que a pessoa começa a pensar nela, olhar para ela e a se comparar, ao tomar ela como exemplo, a olhar para as histórias, né, para as lendas a respeito dela, tanto para a lenda da criação, que é a lenda mais famosa, né, a lenda edênica do Jardim do Éden, quanto para a lenda da lua, onde ela nasce como a lua negra, né, e entre outras lendas, porque essas não são as únicas lendas que existem a respeito dela, né, e também como um mito, no caso da mitologia hindu, né, como dentro do aspecto de Kali ou de Lalita Devi, né. Então a pessoa começou a olhar, começou a querer estudar, se interessar, a egrégora já olha para essa pessoa, o campo ancestral lilithiano já olha para essa pessoa. A iniciação começa ali, né? Porque ela entende a iniciação como um caminho, um começo para essa pessoa começar a se desenvolver, né? E dentro desse processo, né, de olhar para Lilith e depois olhar para si mesma, olhar para si mesmo, começar a comparar, né, fazer as comparações dos aspectos de Lilith com os aspectos da própria personalidade, com os aspectos de sombra, né? Tanto de Lilith quanto da sombra pessoal, das sombras pessoais. A pessoa, ela começa um processo de transformação psicológica muito grande, denso, profundo e intenso. Ela mergulha lá nas raízes, lá na raiz dela mesma, onde ela começa a encontrar então respostas para os seus problemas, soluções, né?
e muitas vezes encontrar os bichões, né, os monstros pessoais, né, seus demônios pessoais. E isso daí, ela me mostrou, ela me falou, né, que acontece tanto dentro de um processo iniciático, dentro de uma de uma tradição, de um grupo, por exemplo, quanto num processo pessoal psicológico. Ela diz que nos dois casos isso daí acontece, que é inevitável, né? Começou a olhar para ela, então já começa o processo iniciático da pessoa, porque essa pessoa começa a se dedicar num processo de pesquisa e de autopesquisa, né? Ela começa a se reconhecer dentro da simbologia, né, das simbologias que esse arquétipo de feminino primordial, do qual Lilith é uma personagem, traz, né? Então essa pessoa ela vai lidar com questões emocionais, principalmente de rejeição, né, de aceitação. Ela vai lidar com os contrastes, né, com as oposições complementares, porque nenhuma oposição, as oposições, uma coisa que ela me ensinou muito, que é muito interessante, é que as oposições não se excluem. O sim não exclui o não e o não exclui o sim. Os dois podem existir ao mesmo tempo. E sim, haverão momentos de pragmatismo no sentido de que um é um, o outro é outro. E haverão momentos em que essas duas instâncias, do um e do outro, então elas vão dançar entre si, né? Porque você só consegue se perceber através do contraste do outro, né? Então, nesse processo iniciático, ele é pessoal, ele é intransferível, né? E ela disse que todas as pessoas dentro desse processo estão cumprindo o seu papel e a sua função e a sua posição no tabuleiro da vida, né? Ela não esconde, nunca escondeu que viver é um jogo, é jogar, né? E é muito interessante esse perfil, esse aspecto, né, essa opinião que ela tem, porque quando você vai então para o mito indiano de Lalita Devi, Lalita significa a jogadora, né, aquela que joga, né, aquela que brinca, né, brinca com o quê? Com Maya, né, de trazer, de tirar, né, do éter a matéria, né, trazer a matéria ali do éter e brincar com as realidades e com as linhas temporais, né? E o sentido da brincadeira, ele é positivo, né? Mesmo quando a gente está numa experiência de contraste, como por exemplo quando a gente se sente jogado numa frigideira, né? Ainda assim, de uma perspectiva elevada, o nosso eu superior, ele está se divertindo. Eu sei que essa ideia talvez choque ou, vamos dizer, encontre resistência no coração de algumas pessoas que estão ouvindo isso, mas da perspectiva mais elevada, a alma ela não sente dor e ela não registra a dor, ela registra a lição e o aprendizado. Tanto que ela acaba voltando para a experiência terrena depois, né? Para a experiência material, seja na Terra ou em qualquer outro lugar do cosmos, do universo, né? Ou em qualquer outro plano, né? Seja nesse terceiro plano aqui, seja no quarto plano, no quinto plano, enfim, né? Então, essa iniciação, ela sempre vai trazer movimentos psicológicos profundos e o desenvolvimento também para algumas pessoas, e não são poucas não, né, de algumas habilidades psíquicas, né? Aqui no Brasil a gente chama de mediunidade, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com essa palavra, porque ela tem uma conotação religiosa muito forte. Então,
ela prefere usar o termo, né, habilidades parapsíquicas, né, ou habilidades psíquicas, parapsíquicas, né. Então, a pessoa começa a ficar mais intuitiva, ela começa a desenvolver a atenção plena em alguns aspectos. Então, mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, um déficit de atenção, para alguns assuntos pelos quais ela se interessa ou que ela sente paixão, algumas ideias que ela sente paixão, que tocam o coração dela, ela vai conseguir ter atenção naquilo. Atenção plena também vai desenvolver um determinado tipo de foco para algumas coisas, né? E tem também os processos sombrios, né? Então, assim, existem sombras pessoais que as pessoas não sabem elaborar bem em si mesmas e aí vão jogando, vão projetando tudo em Lilith. Né? E isso daí, desde sombras simples, como por exemplo o hábito de criticar alguém, ou aquela pessoa que se incomoda com tudo, com o que o outro está fazendo, com o que a outra pessoa está fazendo, com o que a fulana está fazendo, com o que o fulano está fazendo, que se sente incomodado e tem uma opinião para tudo, né? Que é sempre estar na razão, achando que isso daí é poder. Até sombras assim mais densas, no sentido da perversão, que são aqueles desejos bem reprimidos da pessoa, que às vezes ela herda, né, da ancestralidade dela, e ali quando criança os pais não sabem como lidar com aquilo, e aquilo às vezes foi ignorado, às vezes os pais são muito ignorantes e, enfim, acabam até acentuando o processo de sombra ali naquela criança, e quando cresce, então aquele adulto não tem muita clareza a respeito destes processos e vai então colocar a culpa em Lilith. A Lilith está me obrigando a fazer isso, aquilo, aquele outro, mas ela me diz que isso não existe, que ela não obriga ninguém a fazer nada. As pessoas, elas fazem porque querem, quando querem, o que elas tiverem que fazer, entendeu? E que tudo é aprendizado, que todos somos importantes dentro desse processo, que não existe nem existe o muito importante, mas no nível da condição humana, ela diz que todos são muito equivalentes, não iguais, porque ela compreende assim a diversidade, aprecia a diversidade e as diferenças, porque ela também está aprendendo, que é uma coisa muito interessante. As pessoas muitas vezes projetam, né, vão para Lilith como se ela já tivesse terminada, né? E, bom, quando o ser está terminado, ele não fica mais nesse plano, né? Ele não interage mais conosco, ele volta para a fonte. Então, não é o caso dela. Ela continua aprendendo, né? E cada pessoa, o processo iniciático existem pessoas que são processos bem semelhantes, mas no geral, apesar de todas as semelhanças, as condições energéticas são diferentes, né? Mesmo com as semelhanças, as condições vibracionais elas vão ser diferentes. Então, que é muito difícil você determinar, vamos dizer assim, padronizar um determinado tipo de processo para todo mundo, por exemplo. Tem gente que vai atravessar processos iniciáticos mais leves, né? E para outras pessoas que têm condições kármicas mais densas, esses processos então vão ser mais pesados, mais desafiadores, né, para essas pessoas, porque elas vão ter pactos de percepção em que elas vão precisar desfazer, se desapegar, né? Então, dentro desses processos de sombra, né, algumas catarses podem acontecer, e se a pessoa ela não estiver bem ancorada ou conectada assim com o estudo, ou de repente com pessoas que possam lhe fornecer informação, que saibam mais do que ela, enfim, se a pessoa não tiver uma conexão de sabedoria também, né, uma fonte da qual beber, essa pessoa ela pode sim ficar perdida, né? Algumas pessoas elas começam a psicotizar a realidade, isso pode acontecer,
porque vem de uma inabilidade do ego de processar as emoções e de interpretar as próprias sombras. Então a pessoa tende a projetar para Lilith aquilo que pertence a ela mesma, aquilo que é dela mesma. E Lilith, honestamente, assim, ela faz esse papel de espelho, mas não quer dizer, por exemplo, quando a pessoa está muito alucinada, normalmente é ela quem está produzindo tudo aquilo que ela acha que ela está vendo, né? Porque a psicotização da realidade é bem diferente de você observar o plano espiritual, seja com seus olhos físicos ou na sua tela mental, com seus olhos interiores ou nos seus processos de sonhos, né? Então, a pessoa vai sonhar bastante também, né? E normalmente os símbolos que mais vêm à tona são aqueles em que aparecem a cobra, a serpente, simbolizando uma troca de pele, né? Simbolizando também a mulher, simbolizando a energia feminina e também a cobra, na verdade, a serpente, ela simboliza muitas coisas, né? Ela simboliza muitas coisas, desde a flexibilidade e alinhamento, né, que eu tenho com a vida, comigo mesma, né, e daquilo que eu estou disposto a abrir mão de um conhecimento, de repente um saber que é disfuncional ou não está funcionando mais para mim e de repente eu preciso me abrir para aprender coisas novas, né? Então o processo iniciático é um processo de aprendizado. A pessoa ela não pode chegar achando que já sabe tudo, né? E não querendo abrir mão daquilo que ela acha que ela sabe, né? Porque Lilith vai realmente desconstruir tudo isso na pessoa dentro da condução com ela. Então ela me ensinou que a iniciação ela realmente começa ali, quando se olha para ela, o campo ancestral lilithiano já detectou essa pessoa e começa a observar essa pessoa. E aí depois, de acordo com a frequência pessoal daquele indivíduo, né, daquela moça, daquele rapaz, enfim, daquela pessoa, é atraído para o campo pessoal dessa pessoa um ser equivalente, uma energia, uma inteligência equivalente do espectro de consciência de Lilith, desse campo ancestral lilithiano, né? E que vai poder se comunicar com essa pessoa, né? E essa comunicação, ela nem sempre ela é tão objetiva, né? As pessoas imaginam assim, eu vou ver o ser Lilith, eu vou tocá-la, ou eu vou imaginá-la na minha tela mental, ou vou vê-la com a minha tela mental, enfim. Às vezes não é assim tão objetivo, muitas vezes esse processo começa muito com sincronicidades, né? Com sincronicidades e vai trazer muita limpeza emocional. Então você começou a ler sobre Lilith, começou a estudar sobre Lilith, começou a querer se aproximar dessa energia para ativar, acionar na sua vida pessoal determinados aspectos que você sente que precisam de uma mudança, aí já tem um processo iniciático, né? Então, esse é o primeiro aspecto, é a primeira coisa que ela me ensinou sobre a iniciação, que não depende, ela pode acontecer de uma forma sem intermediários, né? Ela pode acontecer dessa forma sem intermediários ou pode acontecer através de um processo sacerdotal, mas esse daí vai ficar essa parte, a segunda parte da iniciação, então com essa questão do sacerdócio, então fica para o nosso segundo áudio a respeito de iniciação com Lilith. É isso então que a princípio Lilith me ensinou sobre as iniciações com ela. Se você gostou desse áudio, sentiu que esse conteúdo ressoou com você,
talvez você se interesse por um caminho de autoconhecimento com Lilith, e esse é justamente o meu trabalho. Eu tenho 3 cursos disponíveis sobre Lilith que ensinam um processo de conexão de uma forma não religiosa com Lilith. Então, o primeiro deles é o Desvendando Lilith, que está disponível na plataforma da Hotmart, que é uma série de 26 aulas, né? São vídeos em que a gente vai esclarecendo as verdades e as mentiras sobre Lilith, né? Então, a gente esclarece quem é Lilith, você vai entender um pouquinho da lenda, da etimologia e das influências político-religiosas que estão por trás, né? Que fundamentaram a construção dessa imagem de Lilith que a gente tem hoje. Você vai entender sobre a natureza do espectro de consciência de Lilith e suas relações com a Kundalini, com o Tantra e com a sexualidade. Vai entender as relações de Lilith com Lalita Devi, o arquétipo dela na humanidade, o simbolismo dela nos sonhos. Tem empoderamento feminino com Lilith também, que é uma análise do comportamento patriarcal. E nesse curso os homens também são bem-vindos, né? Porque são 8 módulos e entre eles existe apenas um módulo específico que é mais voltado para o público feminino, que está bem no finalzinho desse curso. Mas mesmo neste módulo, os homens eles podem estudar como um adendo para essa autoanálise em relação à forma como a nossa sociedade os ensina a se comportar e a partir de uma nova visão, eles estarem mais conscientes também, se libertando dessas programações que os aprisionam, né? Então, todos os módulos eles são explicativos, tanto homens quanto mulheres podem estudar e aprender a se conectar com Lilith. O segundo curso não chega a ser exatamente um curso, mas é uma jornada, né? Então, estou falando da jornada para Lilith. A jornada para Lilith já é uma jornada específica de como se conectar com Lilith através de ferramentas de espiritualidade e autoconhecimento, né? Então, são 2 ciclos, eu vou falar aqui do primeiro ciclo, que é a libertação, que é uma quebra de paradigmas de alinhamento e de limpeza com Lilith. Então, a jornada para Lilith já é mais específica para nascidas mulheres, porque vai falar de sagrado feminino com Lilith. E é específica para as nascidas mulheres, simplesmente porque Lilith pontuou dessa maneira, ela queria que fosse dessa forma. Então, é uma jornada de 21 dias, é uma jornada bioarquetípica, né? E que traz uma profunda investigação dos aspectos inconscientes da Lilith hebraica que é remanescente em cada mulher, né? Então, essa herança ancestral ela é transmitida a partir do inconsciente coletivo, do feminino primordial, né? E também a partir do campo ancestral lilithiano, da qual Lilith é a protagonista. E esse aspecto selvagem foi reprimido, foi calado, foi negado às nascidas mulheres ao longo de toda a história da humanidade. Tem esse viés na malha coletiva aí do feminino e então ela trabalha com esse resgate de cada nascida mulher individualmente. O diferencial da proposta desse trabalho da jornada é o aspecto condutivo específico com Lilith dentro de um prisma que é multidisciplinar. Então, a gente tem uma abordagem terapêutica, meditativa, tântrica, filosófica, gnóstica e junguiana, uma condução junguiana. E tem o objetivo conectar a participante à Lilith gradativamente. Então, cada aula e prática, cada aula, são 21 dias de aula, 21 dias de prática meditativa. Cada aula tem uma meditação. E através da base do estudo da lenda edênica, a gente tem então um programa dessas, que são essas meditações conduzidas, que visam desencadear esses processos controlados de desenvolvimento interior, onde você aprende a se conectar com Lilith através da sua cabala, que é a cabala do nome dela. Essa é a cereja do bolo da jornada para Lilith. Então você vai receber um treinamento para o florescimento da sua identidade multidimensional, melhorando as suas percepções, e você também vai receber chaves para desconstruir o conjunto das crenças patriarcais inconscientes
que foram, né, que são herdadas ou implantadas, são adquiridas e assim, essas crenças patriarcais inconscientes é que impedem a mulher, impedem você de se conectar com Lilith, né? Então, a jornada, ela é um EAD, né? Os dois cursos são um EAD, né? Mas a jornada, ela é um EAD, um acompanhamento aí à distância também. Uma imersão em você mesmo e você recebe conteúdos de alta relevância através de aulas e de exercícios meditativos em áudios e e-books didáticos que você vai fazer o download e que vão ficar com você para o resto da sua vida. Então a jornada ela vai trabalhar através do renascimento com Lilith, em períodos de regestação de você mesma, e onde na última aula, né, cada participante tem o seu alinhamento pessoal dentro da egrégora lilithiana na proposta desse trabalho, tá bom? A jornada para a Lilith está disponível na minha plataforma devalaio.com.br, né, tanto o primeiro ciclo quanto o segundo ciclo. Estou falando só do primeiro ciclo aqui, porque para fazer o segundo ciclo você tem que fazer o primeiro, né? E enquanto o curso Desvendando Lilith, né, que qualquer pessoa, todas as pessoas podem participar, tanto homens quanto mulheres, está na plataforma da Hotmart. E a Jornada para Lilith está na minha plataforma. Os dois cursos você também tem, você encontra os links para os dois cursos na minha plataforma devalaio.com.br.